Olá, alunos do nono ano. Vou falar nesse vídeo de hoje da semana 5 e da semana 6, né, do PET 3. E a semana 5, o objetivo, né, o tema aí, é a relação do Brasil com o processo de exclusão histórica, né, de algumas minorias sociais. Inicialmente, a gente tem que fazer uma advertência, né, com relação a esse conceito de minorias. Minorias, que o texto está colocando aqui, minorias na representação política, nos espaços de poder. Nós temos alguns grupos aqui que são colocados como minorias, entretanto, eles não são minorias, ao contrário, eles são maiorias na população brasileira, né, especialmente a população negra, e as mulheres, elas não são minorias, ao contrário, elas são a maior parte, né, da população, mas ainda assim elas estão subrepresentadas nos espaços de poder. Na política do Brasil, eles não estão representados. Nessa semana 5, né, o texto traz como principal referência, né, nesse processo, nessa tentativa de exclusão, de enfrentamento, melhor dizendo, da exclusão, a Constituição de 1988. E a Constituição, ela é, inclusive, né, chamada, né, conhecida como Constituição Cidadã, em função de ela garantir muitos direitos aos trabalhadores, a esses grupos que, historicamente, foram excluídos, né, da participação política, social e dos espaços de poder. As principais características aí, né, além dessa garantia de direitos, é também a preocupação ao enfrentamento à exclusão social dessas minorias. Aí começa com os povos indígenas, né, que reconhece, o artigo 231 reconhece que os povos indígenas são povos originários, povos que aqui estavam, né, antes da invasão, né, portuguesa em 1500, e que esses povos, né, têm direito, né, à demarcação de terras. Esse artigo, né, está sendo questionado. Hoje, na atualidade, o Supremo Tribunal Federal está em processo de julgamento para saber a que território esses povos indígenas têm direitos. O julgamento define, né, que, caso, né, o marco temporal, né, seja aprovado, vai dizer que os povos indígenas têm direito a ocupar somente os territórios em que eles se encontravam na promulgação, né, da Constituição em 1988. Isso, né, caso seja aprovado, né, vai limitar a possibilidade de demarcação de terras, né, dos povos indígenas. Uma outra preocupação, né, da Constituição de 1888 foi com o enfrentamento ao racismo, à discriminação racial, etc. Vai tornar o crime de racismo inafiançável e imprescritível. Entretanto, isso, infelizmente, não é tão comum a gente ver pessoas serem condenadas, né, por crime de racismo. Em geral, no próprio processo, né, no processo policial, já quando se faz o boletim, né, os policiais, em geral, uma grande parte deles, os delegados, eles não colocam o crime de racismo, eles acabam colocando injúria racial, que dificulta, que faz com que a pessoa dificilmente seja presa em função de colocar injúria e não crime de racismo. Nós tínhamos acabado de passar por uma ditadura, né, um período ditatorial no Brasil, né, acaba em 1985, então a Constituição se preocupou muito em deixar expresso a proibição da censura, garantir as liberdades, especialmente a liberdade de expressão, e inovou no sentido de possibilitar que a iniciativa popular proponha, né, leis para o país. Com relação à legislação trabalhista, né, existia uma ampliação na garantia dos direitos trabalhistas, como a jornada de trabalho, né, passou de 48 para 44 horas semanais, abono de férias, a seguro-desemprego, 13º, tudo isso é colocado na Constituição para garantir esses direitos. Além disso, a gente tem uma inovação que foi a multa rescisória de 40% sobre o FGTS. Uma outra questão, né, que teve, né, que ficar muito expressa em função do nosso passado de uma ditadura foi com relação às eleições, no voto direto, né, para governadores, prefeitos e para presidente. E nas cidades, né, em que haver mais de 200 mil eleitores, 2 turnos na eleição.
Uma inovação aqui da Constituição de 1988 foi com relação à permissão do voto aos analfabetos. Nenhuma outra Constituição brasileira, né, permitia o voto aos analfabetos. Essa Constituição determina, né, que o voto é facultativo às pessoas analfabetas, isto elas podem votar se quiserem. E também permite, né, o voto a partir de 16 anos. Né, entre 16 e 18, o voto também é facultativo. A forma, né, o regime de governo, né, República Federativa e presidencialista. Inclusive, hoje, né, a gente tem alguns questionamentos com relação ao regime de governo, né, se presidencialista ou possivelmente, né, está se ventilando a possibilidade de um semi-parlamentarismo no Brasil. Porque, em geral, esse nosso presidencialismo de coalizão, né, o presidente tem que formar um governo de coalizão, em vários aspectos favorece a corrupção. Enfim, e aí o texto vai discorrendo um pouco sobre como que, de certa forma, surgiu, né, essas violências contra essas minorias. No caso específico, né, da questão racial, a gente, no período colonial, né, a gente era um país escravagista, e nós temos uma criação, né, da Guarda Nacional que tinha como objetivo único e exclusivamente reprimir as movimentações sociais, os protestos, as revoltas, que, mesmo que tinham como objetivo, né, denunciar as desigualdades sociais, o Estado brasileiro cria essa Guarda Nacional exatamente para reprimir os vários protestos que surgiram ao longo do período colonial. E ao longo, né, depois, né, do período colonial, no período imperial, isso permanece, e a gente tem, de certa forma, resquícios dessa proposta. As polícias hoje, em dia, elas são muito mais garantidoras, única e exclusivamente da propriedade, do que garantem a vida da população. Enfim, as desigualdades sociais, elas continuam sendo tratadas, né, como caso de polícia. Não deveria ser dessa forma, né? As desigualdades sociais, elas deveriam ser tratadas através de políticas públicas para minimizar essas desigualdades. No caso especificamente, né, das polícias, né, dessa Guarda Nacional, o racismo está presente. Existe uma estigmatização do sujeito negro como um sujeito potencialmente suspeito. Hoje nós temos um problema, né, que é o que o movimento negro chama de genocídio da juventude negra. A gente tem um número de homicídios, né, número de mortes, né, por violência muito grande, né, cerca de 60 mil pessoas por ano. E o que chama a atenção é que a grande maioria dessas pessoas, né, que estão morrendo, né, por morte violenta são jovens negros, jovens homens, né, sexo masculino, de 18 a 24 anos. Né? Lembrando que a juventude no Brasil é de 15 até 29, mas esse grupo específico, de 18 a 24, é o grupo que mais morre, né, até por morte violenta no Brasil, o que traz algumas consequências bastante ruins para o Brasil. Como, por exemplo, né, possivelmente, né, como o Brasil está vivendo uma reorganização da sua demografia, daqui a algum tempo vai faltar pessoas exatamente dessa idade, né, de 18 a 24, porque a gente tem, na atualidade, um número, né, de assassinato muito expressivo sobre essa população. Então, essas consequências demográficas e econômicas no Brasil, porque as pessoas de 18 a 24 anos são pessoas potencialmente ativas. Né? Então, o Estado brasileiro tem que criar outras formas de acabar com esse extermínio, né, de jovens. E, para isso, perpassa o país questionar seu racismo estrutural, a forma como as polícias, né, tratam essa população. Jovens do sexo masculino, moradores da periferia, na sua maioria pretos e pardos. Né? Cerca de 70%, né, desses assassinatos são de jovens com esse perfil. Sexo masculino, moradores das periferias do Brasil. Enfim, essa problematização, né, que
que o PET dessa semana 5 traz, que a gente tem que refletir sobre a Constituição de 1988, né, como que ela garante vários direitos, né, para a população brasileira, e como que ela teve essa preocupação de garantir uma proteção ou enfrentamento à exclusão dessas chamadas minorias sociais, que em certos aspectos não são minorias, né, ao contrário, são a maior parte da população. Já a semana 6, né, ela problematiza, né, qual que é o papel do Brasil no mundo globalizado. Seguinte, o Brasil, ele sempre ficou conhecido, né, até hoje é conhecido, né, como o país do futuro, como um país que tem um potencial bastante significativo de atuação no cenário global, em função de algumas características do nosso país. Ele é uma extensão territorial bastante significativa, a quinta maior população, em geral, né, está presente entre as 10, 12 maiores economias do mundo. Né? Há tempos atrás, nós chegamos a ser a sexta economia do mundo, além da sua riqueza, né, natural. Em termos políticos e econômicos, nós temos uma posição muito estratégica no nosso país. E, além disso, historicamente, nas nossas relações externas, a gente tem um papel de um país pacifista. Né? A gente não tem um histórico de guerras no Brasil. Essa nova reorganização do Brasil, né, do papel do Brasil na nova ordem global, né, ela está intimamente relacionada a 2006, né, com a criação do BRICS, né, um bloco né, político-econômico, né, Brasil, Rússia, Índia e China. Depois tem a incorporação da África do Sul, e esse bloco ele tem, né, como objetivo não se limitar às influências somente dos Estados Unidos e da Europa. Esse bloco, né, desde 2006, né, ele tem sido enfraquecido. O Brasil não tem apostado de maneira significativa, infelizmente, né, nesse bloco econômico. O protagonismo brasileiro, né, ele é construído ou consolidado a partir da Constituição de 1988, com a abertura econômica, com a adoção do neoliberalismo. O Plano Real permitiu um crescimento bastante significativo ao longo da sua existência. Então, o Brasil passa a ter uma influência cada vez mais global. Aqui, no caso, né, na América do Sul, a gente já exerce, de certa forma, entre aspas, um mini-imperialismo. A gente já controla uma influência econômica e também uma influência cultural, né, sobre alguns dos países aqui da América do Sul. A população indígena, ela continua sofrendo, né? Eu acabei de falar da Constituição de 1988, que garantiu a terra, né, a propriedade da terra para os índios, mas ela continua sendo prejudicada em vários aspectos. Como eu disse para vocês, está sendo questionado essa propriedade. Então, sim, o Brasil continua sendo um país com um potencial de crescimento bastante significativo, mas a gente esbarra, né, nos nossos problemas históricos, né, como essa violência contra a população negra, a ausência, né, de garantia efetiva, né, dos povos originários. O texto é uma página só de texto que faz com que a gente pense qual que é o papel do Brasil nesse novo cenário de mundo multipolarizado, melhor dizendo. A gente tem um potencial de exercer uma influência maior, mais significativa no mundo, mas isso perpassa também a gente enfrentar os nossos problemas internos. É só isso. Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei em que horário vocês verão, né, o vídeo. Até mais.